Oi, eu sou Juliano Correia e hoje a gente vai falar sobre um ponto bem específico da interpretação de sonhos, o livro fundamental para a psicanálise de 1900. Tem muita coisa para a gente falar sobre esse livro, sobre a interpretação de sonhos, sobre sonho em geral. Inclusive a primeira conversa que a gente teve aqui nesse canal foi sobre sonhos, ela foi bem ampla assim, sobre a importância dos sonhos na psicanálise. E a gente tem que falar mais sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem importante que o Freud nos diz, que é de onde vem, de quais sistemas psíquicos se originam os desejos que se realizam no sonho. O Freud aponta 4 origens possíveis para isso. E a gente vai ver elas agora. O Freud, ele é taxativo, sempre foi, com alguma pequena exceção que tem lá na metade da obra dele. Ele abre uma pequena possibilidade de algo diferente, mas mesmo assim se mantém a ideia dele de que o sonho é a realização de um desejo. Inclusive é o título do capítulo 3 da interpretação de sonhos. E daí a gente se pergunta, ele se perguntou também, de onde que vem esses desejos que se realizam nos sonhos. Então, eu falei no início que são 4 origens possíveis que ele coloca. Eu vou falar das 4 em ordem da menos importante para a mais importante. Geralmente eu acho bem complicado a gente colocar importância assim nesse tipo de coisa. Nesse caso, eu acho que é bem justo e eu acredito que tu vai concordar comigo quando a gente chegar no fim. Então, a primeira origem possível que o Freud coloca, primeira no sentido assim que eu estou colocando, mas uma das 4 que ele coloca, são os impulsos noturnos que a gente tem durante o sono, impulsos somáticos, sabe? Tipo sede, vontade de ir no banheiro, frio ou calor. Frio ou calor no sentido de tu tá sentindo frio e querer se cobrir, se aquecer e tal. Isso é bastante comum, né? Eu tenho certeza que já aconteceu contigo também. Tu sonha que tá tomando um galão de água e acorda morrendo de sede. Ou sonha que tá indo no banheiro e acorda se mijando. Isso fala em nome também de uma das funções do sonho, que é aquela frase famosa que o sonho é o guardião do sono. Então tu sonha que tu tá bebendo água para te poder dormir um pouquinho mais. Claro, lá pelas tantas não adianta, né? Tem que acordar e precisa da água de verdade, senão vai dar problema. A segunda origem possível que o Freud fala são os restos diurnos não satisfeitos. Esses também são bem simples da gente entender, e eu tô falando simples da gente entender porque todo mundo passa por eles. O grande exemplo que eu acho, que o Freud inclusive coloca, são os sonhos das crianças, que é, por exemplo, assim, a criança hoje queria muito tomar sorvete e ela não pôde tomar sorvete porque os pais não deixaram ela tomar sorvete. Aí de noite ela sonha que está tomando sorvete. Ou seja, esses restos diurnos não satisfeitos, eles não foram satisfeitos por questões externas. E a gente tem isso direto, né? Eu queria tanto hoje falar com aquela minha amiga, queria ligar para ela, tava cheio de trabalho, cheio de coisa para fazer, isso e aquilo, não consegui. De noite eu sonho que estou falando com ela. Não tem maiores problemas nisso. A terceira origem, aí ela já começa a ficar um pouquinho mais interessante, que são restos diurnos também, mas são restos diurnos que foram colocados para o inconsciente. Esses restos diurnos que a gente acabou de falar, eles pertencem ao pré-consciente. Esse terceiro tipo de origem, que são os restos diurnos que foram reprimidos, também são desejos que aconteceram no dia do sonho. Eu estou falando no dia do sonho, tá? Pode ser um dia antes, assim, não tem problema. Mas são desejos que surgiram e que não foram satisfeitos, só que nesse terceiro caso aqui, eles não foram satisfeitos, não foi por alguma questão externa, mas por questões internas, ou seja, por impedimentos nossos, por questões morais, de inibição,
qualquer coisa desse tipo que nos impediu de realizar esse desejo. Então aí a coisa já fica um pouco mais interessante, sabe? Eu sou péssimo em ficar inventando exemplo assim, mas eu não sei, tu quis matar aquele teu colega de trabalho, que é um filho da puta mesmo. Né? Daí tu pode pensar, tá, mas isso aí tem impedimento externo, né? Na verdade não tem. Matar, tu pode matar quem tu quiser, quem tu conseguir matar. Né? O impedimento, entre aspas, externo que teria é que tu sabe as consequências disso. O que eu tô dizendo é que qualquer pessoa moralmente adequada sabe que isso não é uma coisa correta a se fazer, que não se faz. Então, essa pessoa geralmente quando tem esse desejo, na hora ela vai se sentir muito mal, ela vai se culpar, nossa, que pessoa horrível que eu sou, isso aqui não é certo, e o que que a gente faz com isso? Rechaça. Ou se tu tem o desejo naquele dia de ligar pro teu ex-namorado, que é um filho da puta também, né? Que nem teu colega de trabalho. E aí vem uma inibição, aí deve ter um monte de coisa no meio, né? Mas tu tem um impedimento interno a fazer isso. Ah, eu não devo fazer, sei lá, porque daí depende da situação. Ou seja, não é um impedimento externo. Então, essa terceira origem que o Freud fala, ela é do pré-consciente, mas por causa desse tipo de impedimento, ela foi jogada para o inconsciente. Então, tu entende? Ela é um grau a mais do que aqueles outros restos diurnos que a gente estava falando. Eles têm uma diferença muito interessante, não só nisso que eu acabei de dizer, mas assim, o Freud nesse livro, na interpretação de sonhos, ele fala maneiras de interpretar o sonho. Maneiras eu estou falando assim, possibilidades de iniciar uma investigação de um sonho. E uma das possibilidades é justamente pelos restos diurnos, porque tá mais à mão. Então, assim, a pessoa conta um sonho, estou falando numa análise, obviamente, né? Numa sessão psicanalítica. A pessoa conta um sonho, tu pode perguntar para ela, tem alguma coisa no teu sonho que tu lembre que aconteceu, que tu pensou, algo do tipo, no dia do sonho, no dia anterior? Porque é muito comum que tenha. No primeiro caso dos restos diurnos que a gente falou, tá fresquinho, tá aqui. Ah, pois é, naquele dia eu tava louco pra ir no parque, passear, tomar um sol, ver as coisas que vendem ali nas bancas e tal, mas choveu. Eu não pude ir, e aí de noite isso apareceu no meu sonho. Entende? Foi um impedimento externo, a chuva, né? A gente não controla a chuva. Enfim, tem gente que descontrola, mas enfim. Nesse segundo tipo de resto diurno, não é que a pessoa não vai se lembrar. Ela pode se lembrar, mas ela pode não se lembrar também. E se ela se lembrar, aí isso aí já tá cheio de resistências, porque tem proibições internas. Então, aí eu não sei, uma infinidade de coisas que pode acontecer, mas ela pode se lembrar e pode não querer falar, ou pode falar pela metade, ou distorcer uma coisa aqui, outra ali, aí a resistência já está entrando com tudo. A quarta origem possível dos desejos que se realizam no sonho, que o Freud coloca, e eu deixei por último porque ela é a mais importante, são os desejos que não têm nada a ver com a vida diária, nesse sentido que a gente está falando, não tem nada a ver com coisas que te aconteceram no dia do sonho, no dia anterior, na semana anterior, seja quando for. São os desejos do inconsciente, os desejos do inconsciente reprimidos, que são os desejos originais do inconsciente. Né? Originais, eu acho, não é uma palavra boa para a gente falar nessas situações, mas o que eu quero dizer é que eu fiz um caminho quase que evolutivo nessas quatro origens possíveis. Né? Então a gente tem os restos diurnos não satisfeitos, esses comuns, de tomar sorvete, comer um chocolate, ir no parque, esse tipo de coisa. Aí tem os restos diurnos, e esses primeiros pertencem ao pré-consciente. Aí tem os outros restos diurnos, esses que a gente estava falando agora, que pertencem ao pré-consciente, mas que foram passados para o inconsciente. E o quarto tipo possível de origem, que são os conteúdos do inconsciente. Eles não têm esse passeio
pelo pré-consciente. Então, essas são as 4 origens possíveis de um desejo que se realiza no sonho, que o Freud fala na interpretação de sonhos. 3 observações importantes antes da gente terminar. Primeira, essas 4 origens, elas não são excludentes, tu entende? Não é uma ou outra. Elas concorrem, elas podem concorrer as 4 juntas na formação de um sonho. Pode ser 2, 3, não importa. O que eu quero dizer é que não é uma ou outra. A segunda observação, que justifica a primeira que eu acabei de fazer, é que a 4ª origem possível que a gente falou, essa que é do inconsciente, ela é o motor do sonho. O que eu quero dizer com isso? Ela é a única capaz de provocar um sonho. Somente esses desejos que podem provocar um sonho. Um desejo de resto diurno, ele não provoca sonho. Nem aquele resto diurno que foi para o inconsciente não provoca sonho. Esses outros elementos, esses 2 tipos de resto diurno, ou mesmo aqueles primeiros dos impulsos somáticos, eles vão participar do sonho, eles vão aparecer no sonho e tal, eles vão participar da formação do sonho, pegando carona no conteúdo dos desejos inconscientes. Eles só conseguem promover um sonho se de alguma forma eles conseguem se associar com algum conteúdo, com algum desejo do inconsciente. É por isso que a interpretação, o título do livro do Freud é Interpretação de Sonhos, a interpretação ela justamente vai querer chegar nesses conteúdos inconscientes. Não é que os outros restos diurnos de todos os tipos e tal, eles não sejam importantes. Eles são sim importantes, mas a importância deles é meio diferente. Tu entende? A gente já falou esses restos diurnos não satisfeitos de querer passear no parque. Isso é uma coisa que está dada, isso não precisa ser interpretado, né? Isso está no pré-consciente, está prontinho ali para vir à tona. Os outros restos diurnos que foram para o inconsciente, né, eu falei, eles têm resistência, eles são mais complicados e tal, mas eles não chegam a ser assim uma coisa tão sensacional. A interpretação vai se utilizar desses elementos do sonho, desses desejos que surgiram no sonho, que foram realizados no sonho, para chegar ao desejo inconsciente. Tem um exemplo que eu sempre usei, o Freud, mais de uma vez, ele comparou o trabalho do psicanalista com o trabalho do arqueólogo. Porque a ideia do Freud era bem essa mesmo, de encontrar o tesouro escondido, né, no inconsciente. Então, que nem um arqueólogo que faz as escavações para encontrar alguma coisa de valor, o psicanalista faria a mesma coisa. Basicamente, grosseiramente até falando, era essa ideia que ele tinha. Então assim, ó, imagina, eu tô segurando uma caneta aqui, é uma Bic comum, eu nem sei quanto custa, acho que uns R$2, e ela tem essa tampa. Qual o valor que essa caneta tem? Muito pouco, né? Qual o valor que ela tem pra mim? Basicamente nenhum. Eu não sei se essa caneta fosse da minha avó morta que deixou pra mim, bom, talvez ela tivesse um valor afetivo daí. Não, ela não é, eu comprei, eu nem sei se fui eu que comprei, ela tava aqui e eu uso ela para escrever. Se amanhã eu perder ela, não tem problema nenhum, porque eu tenho um monte de caneta. E mesmo que eu não tivesse um monte de caneta, eu vou na esquina e compro umas 10, que nem essa aqui. Agora, pensa catastroficamente, tá? Se tem uma guerra nuclear, sei lá o que, termina a nossa civilização. Termina a nossa civilização, mas vem outra. Então daqui a muitos milhares de anos, não sei quantos anos, tem os antropólogos dessa nova civilização escavando aqui onde eu tô, e eles encontram a tampa da minha caneta. Entende? A tampa, ela não permaneceu esse tempo todo porque ela é importante. Ela é importante porque ela permaneceu. Não é em si a importância dela, mas é que a partir dela, os tais arqueólogos do futuro
vão poder analisar, ver de que material isso aqui é feito. Então, se aquela civilização usava esse material, provavelmente eles tinham acesso a tais materiais, então provavelmente eles faziam isso, faziam aquilo e tal, e eles reconstroem a nossa civilização inteira. Sabe? A mesma coisa, tipo, eles acham um osso de um dinossauro, reconstroem o bicho inteiro, como ele se alimentava, como que ele respirava, quantos corações ele tinha, tinha pena, não tinha pena. Eu estou fazendo uma simplificação grosseira, tá? Mas é só para visualizar como que funciona essa questão do sonho. Aquelas 3 origens possíveis primeiras ali que a gente falou, elas servem como a tampa da caneta. Com um certo grau de gradação, de importância, ok? Mas o trabalho é feito para chegar na 4ª origem, nos desejos do inconsciente, que justamente são os únicos capazes de provocar um sonho. Então, é claro que eles são os mais importantes. O resto diurno, ele só vai provocar um sonho, como eu falei, se ele se associar ao conteúdo, a um desejo inconsciente, fazendo uma formação de compromisso, que a gente falou sobre isso. Por quê? Porque é uma manifestação do inconsciente, o sonho. A maior de todas, talvez a gente pudesse dizer, não a única, mas como todas as formações do inconsciente, as manifestações do inconsciente, elas funcionam com uma formação de compromisso. Esses restos diurnos, para se manifestar num sonho, eles fazem isso com o conteúdo principal, o conteúdo motor do sonho, que é o desejo inconsciente. E a terceira e última observação é que isso que eu estou falando, que é só uma pequena parte, é da teoria do Freud, que é essencial, porque foi quem começou tudo, não só por isso, porque, né, falando assim, parece que ela é caduca, ela não é caduca de forma alguma, mas eu acho importante também a gente saber que outros autores vieram depois e trouxeram acréscimos, modificações, mudanças de peso, até nessa questão de realização de desejo, que para o Freud era um pilar fundamental. Outros autores não vai ser, e nem estou dizendo que isso não exista, mas outras questões vão entrar em jogo. Mas aí isso já é para uma outra conversa que eu acho que a gente vai ter, porque a interpretação de sonhos, o livro em si, mas para além disso, o tema dos sonhos, né, ele é importante para a gente continuar falando aqui. Espero que tu tenha gostado, espero que tu possa aproveitar e a gente se encontra num outro momento. Tchau!